Eu não mando em mim, você não manda em você. E ai daquele de quem bater no peito e dizer que pode, e dizer que faz, de forma alguma. Porque quem manda, quem pode e que ordena é Ele, Deus. Irmãos, hoje eu me levantei numa braveza, pastor Adilson. Eu sou sincero demais com as minhas coisas. Tem hora que eu sofro demais. Eu levantei numa braveza, irmão. Essa semana eu passei uma semana atribulada, doente, vai em hospital e volta, toma um medicamento, o estranho não dá certo, e aquela coisa toda, e o negócio precisando de trabalhar, não tem jeito. Aí hoje eu levantei numa braveza, irmão. Eu levantei tarde, pensei, vou ficar quieto, quem sabe eu me oro. Mas me orei foi nada. E já dei jeito de fazer algumas coisinhas, mas não deu certo não. Aí, saindo para o culto, está registrado no céu. Falei para minha esposa, hoje eu não prego de jeito nenhum. Pode me dar a oportunidade que hoje não tem jeito não, dou conta não. Pode perguntar, ela está por aí. Quem vier perto dele, pergunta a ela, está terminando, saindo. Falei, hoje eu não prego de jeito nenhum. Cheguei, dobrei os meus joelhos, irmão, mas eu fui tomado de uma graça. Meu Deus do céu. E aí, os louvores, que os louvores bons, irmãos. Aleluia. Que coisa boa é estar na presença de Deus. Que coisa boa é estar na casa do Senhor. Aleluia. E quando foi dada a oportunidade para fazer a leitura oficial do culto, quando o presbítero Eric abriu a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, e quando ele leu o versículo 24 que diz, porfiai, por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos procurarão e não poderão. Não poderão o quê? Encontrá-lo. Quando ele leu este versículo, irmãos, mas veio um raio sobre mim. E eu falei, meu Deus, mas eu não sou pregador, eu não vou pregar, eu não estou em condições de pregar. Estou falando isso aqui, irmão, com toda a sinceridade do meu coração. Tomei assento, glorificando, e falei para o pastor Adilson, quando eu cheguei, ele me perguntou bem, eu falei, não estou falando nada, estou prestando para nada, pode perguntar aqui. Aí eu fui cruzar as pernas, doeu tudo. Aí eu falei assim, o corpo está doendo, mas e a garganta? Pá, não está boa não, mas dá certo. É porque eu quero estar na presença dEle. Porque eu percebi que eu não mando em mim, você não manda em você. Vai dando glória nesta noite. Tem poder na casa, tem glória na casa, tem unção na casa, tem milagre na casa. Só não recebe quem não quer. Mas nesta noite o Espírito Santo quer te encher. Nesta noite o Espírito Santo quer te pegar. Vai dando glória, abre o teu coração. Aleluia. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Eu estou tomado da graça. Se eu pregar tudo bem, se eu não conseguir, você vai dando glória, me ajude. Vamos terminar esse culto debaixo de poder de Deus, porque essa casa é do Senhor. Aleluia. Aqui não tem lugar para tristeza, porque na presença dEle a tristeza salta de alegria. Eu quero ver o doente dando glória, eu quero ver aquele que não tem condições de falar dando glória, porque Deus vai fazer milagre nas nossas vidas. Eu já estou sentindo. Aleluia. Tem milagre, irmãos. E esse texto veio ao meu coração na mesma hora que o presbítero leu. Ele falou sobre a porta estreita. E Jesus falou comigo sobre a
casa construída. É interessante. Tudo está falando de casa. Porque quando se fala de porta, tem uma construção. Tem uma casa, tem um barracão, tem um barraco. Não importa o que seja, tem porta. Interessante que em Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo de número 7. Jesus vai falar sobre essa porta. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizei? Não profetizei? Não expulsei demônios? E em teu nome não fiz muitas maravilhas? E então lhe direi, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui dá a entender que estes que Jesus está falando, construiu uma casa. Construiu. Mas entendemos que esta casa, ela não foi feita sobre a rocha. Esta casa, ela não foi feita de uma maneira correta. Porque o próprio Jesus vem a desaprovar, a dizer que não conhece aqueles que profetizou, aqueles que fez tantas coisas, mas Jesus aqui não está conhecendo, porque construiu essa casa sobre a areia. E naquele dia vai ter uma surpresa, porque essa casa precisa de começar desde o alicerce de forma correta, e ela tem que ser sobre a rocha. Aleluia. Ela tem que ser construída, edificada em Jesus Cristo, que é a verdadeira rocha. E agora Jesus, ele está dando uma explicação aos discípulos e àqueles que o acompanhavam. Após dizer que não conhecia aqueles que estavam fazendo a obra relaxadamente, pensando que era em nome de Cristo, mas não era. E Jesus então agora ele está dando a receita, dizendo, todo aquele pois que escuta as minhas palavras. Quem está dizendo? Jesus. E as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós encontramos muitas pessoas, muitos homens, até mesmo mulheres, que começou essa casa de uma maneira correta e terminou ela corretamente. Mas quando lemos a Bíblia Sagrada, também conhecemos pessoas que começou a construir a casa sobre areia, mas ouvindo a palavra de Jesus, eita glória, mudou o pensamento, mudou a atitude, mudou a forma de construir essa casa. Essa casa agora não está sendo mais construída sobre areia, sobre um lugar frágil, sobre um lugar fraco, aonde não dá segurança, aonde não te sustenta, aonde você não dorme em paz. Porque o mundo, na verdade, irmãos, oferece várias oportunidades. O mundo, na verdade, te engana, te ilude,
Fala que está certo, que está bom, não tem nada de errado. Ei, para um pouquinho e pensa. Aleluia, começa a mudar a forma de você construir essa casa. Começa o alicerce sobre a rocha. Vai dar certo, vai dar fruto, vai prosperar, vai ter salvação, vai ter mudança de vida, vai ter milagre. Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui eu não pus esboço não. A palavra, ela vem do alto ao meu coração para dizer a você: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Desmancha esse negócio que está sendo mal feito e começa da forma correta. Edifica, aleluia, esses alicerces, essa base que é o inicial da casa em Jesus Cristo. Eu estou falando da vida, da sua vida espiritual. Ela está começando errada, mas dá tempo de você voltar atrás e consertar e edificar a sua fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, percebemos que pessoas começaram de uma forma errada. Quando olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, quando Jesus, ele estava entrando na cidade de Jericó, ele e uma grande multidão, porque onde Jesus está, irmãos, a multidão, onde Jesus está, todo mundo quer estar perto, aonde Jesus está, o clima é gostoso, aonde Jesus está, acontecem muitas coisas. E lá na cidade de Jericó, havia um homem chamado Zaqueu. Este homem era um publicano, cobrador de impostos. Este homem que ele pensava que a sua casa estava sendo feita de uma forma correta. Agora ele já estava rico, dono de muitas propriedades, dono de muitos bens, cobrador de imposto, cobrava injustamente. E ele até então estava rico. E pensou que aquela riqueza, pensou que tudo aquilo ia te dar uma sustentabilidade financeira, que poderia ir até o final da sua vida, que poderia te dar uma segurança, que te levaria a lugares bons e seguros. Leva, na verdade, aqui nesse mundo, mas não leva para o céu. Aleluia. Leva aonde você quer cumprir os seus desejos, mas se você não prestar atenção, não te leva para o céu. E Zaqueu agora percebe que a sua vida, mesmo sendo rico, ele não tem felicidade e paz, porque o vento bateu na sua casa, a sua casa está caindo, agora ele está cheio de tristeza, sem saber o que fazer, rejeitado pela sociedade, a vida indo de mal a pior, sendo fracassado, mas ele agora ouve falar de Jesus Cristo, a rocha eterna, aleluia, e ele é tomado em seu coração o desejo de conhecer Jesus. Agora ele fica sabendo que Jesus vai entrar na sua cidade, vai entrar em Jericó, aleluia, e ele enche de alegria quando vê falar deste Jesus maravilhoso, como eu estou agora pregando. Oh meu Deus do céu, que coisa boa! Quem não queria pregar, agora dá vontade de pular, com coluna ou sem coluna, com problema ou sem problema. Jesus está aqui e quer abençoar a tua vida. Eita, glória de Deus! E o tempo está bom, está chovendo, né, irmãos? Para completar nossa alegria. Zaqueu agora quer conhecer Jesus. E como fazer? A multidão é grande. Ele é de pequena estatura, o texto vai dizer. Não pode chegar perto. É um publicano, é um fariseu. Mas ele arruma uma estratégia, não tem jeito. A pessoa, pastor Adilson, quando quer conhecer Jesus, ele arruma um jeito. Deus está falando. Oh, aleluia. Eita glória. Quantas vezes eu corri
Na minha casa eu sou o caçula, o mais novo. A minha irmã aceitou Jesus. E ela ficou tão alegre, irmãos. E começou a me chamar para ir para os cultos. Eu dizia para ela: vou nada. Eu vou é para o campo de futebol jogar bola. Eu vou é beber cachaça. Esse negócio de crente não dá certo não. Crente não tem liberdade. Era a minha palavra. Jesus está falando. Era o que eu pensava. E ia para os botecos, para as baladas. Voltava para casa, irmão, com a cabeça inchada. O negócio era tão tenso que era 3 dias sem trabalhar. Aquela coisa ruim, aquela ressaca. Isso não é vida. Eu lamentava, chorava, pedia um socorro de Deus. Mesmo não sendo crente. Jesus punha a mão e me aliviava. Quando eu sarava, minha irmã, vamos para a igreja? Vou nada. Vou nada, esse negócio de crente não presta não. Eu quero é curtir a minha mocidade. Eu quero é curtir esse tempo. Ei, jovem, escuta essa palavra. Não mexe com isso. Não vai curtir vida no mundo. Lá só tem pecado, lá só tem destruição, lá só tem desgraça. Jovem vai atrás de jovens. Vai. Eles estão sofrendo. Eles não querem estar lá como eu não queria. Sendo escravo, sendo instrumento. Aleluia. Mas, certa feita, minha irmã chamou de novo. E eu falei: eu não quero estar lá nesse negócio não. Mas dentro de mim falava: vai. Não vou, vai. Eita glória, vai dando glória, irmãos. Eu com 19 anos, 17, 19, eu não queria alguma coisa falar de mim. Vai. Eu falei: o quê? Eu vou para o boteco beber cachaça. Estou falando isso aqui, não sei por que não. Tem algo, tem um mistério. Tem mistério na casa. Não, eu vou para o boteco. Fui para o boteco, bebi cachaça. E incomodado, irmãos, incomodado. Meu Deus do céu, mas não é possível que eu tenha que ir na igreja hoje. Eita, glória de Deus. E fui embora, irmão, incomodado. Tomei banho, bêbado. Vai para a igreja. E eu comecei, naquele momento que eu aceitei, aí na igreja, irmão, um negócio foi fluindo dentro de mim. Uai, eu vou. Eita glória. E fui, irmãos, e fui para a igreja. Cheguei lá na igreja, lá em Quirinópolis. A igreja lotada, o conjunto de jovens lotado assim. Mas tudo que falava era para mim. E eu comecei a chorar. E senti algo tão gostoso. Aleluia. E comecei a sentir um prazer que não tinha tido ainda lá no mundo. No campo de futebol, pastor Adilson. Na boate. Saía de lá numa tristeza tão grande. Numa amargura tão profunda. Agora eu vou na igreja, eu sinto uma alegria. Fui tomado de uma graça. Eu falei: que lugar gostoso é esse? O jovem foi cantar, irmãos. Cantou o hino da Voz da Verdade. Talvez você esteja num quarto escuro, à procura de uma luz que não tem. Meu Deus do céu, aquilo mexeu com a minha estrutura. Aquilo foi me enchendo de algo tão gostoso. Aí eu pensei: o que eu estou fazendo aqui? O diabo começou a lançar seta, irmão, dentro da minha mente. E eu em pranto de choro, banhado de lágrimas, e uma voz dizendo: o que você está fazendo aqui? Vai embora. Mas fiquei. Terminou o culto, fez apelo.
não tive força. Uma irmã falou assim, gostava muito de mim na porta, a irmã do pastor Domingos. Ela me tratava de Joãozinho. Ei, Joãozinho, hoje você não quis ficar crente, né? Mas eu tenho fé que você vai dobrar o joelho aqui nessa porta e vai ter no altar de joelho aceitar Jesus. Eu falei, amém, irmã, obrigado. Irmã, mas aquele culto, ele abriu o meu entendimento, que o lugar que eu deveria estar era na igreja, e não aonde eu estava. Eu ia para os botecos, mas a minha mente martela, o que você está fazendo aqui? Para que você veio para cá? Eu não tive mais sossego. Os amigos não me deixavam eu servir a Jesus. Os amigos me levavam aos lugares escuros e tenebrosos. Quando eu não tinha dinheiro, eles falavam, não, eu pago. É nessa hora, você é cheio de amigo. Você não precisa ter dinheiro que arruma tanta gente para pagar. Mas é o seguinte, mas o dia que você não tem e precisa deles, eles viram as costas. Irmão, a minha vida foi mudando. Os amigos não deixavam. Sabe o que Jesus fez? Me tirou os amigos, me levou para um lugar aonde eu não queria estar, sozinho, sem amigo, só do serviço para casa, e escutar crente enjoado pregar no meu ouvido. Eita glória, irmãos. Se for de jeito, meu prego até amanhecer o dia. Aleluia. E aí eu comecei a entender que realmente o meu lugar é na igreja. Eu já estava sentindo voltar a ir para a igreja. Foi como Zaqueu. Zaqueu agora quer conhecer Jesus. Arruma uma estratégia. É pequeno, não tem como ver, mas quero ver Jesus. Aleluia. Jesus vai mudar a minha vida. Jesus vai mudar o meu destino, o meu roteiro. Aleluia. Jesus vai fazer algo por mim. Está difícil, não estou suportando. A minha casa está caindo, eu não subo edificá-lo. Mas dá tempo, Jesus vai mudar a minha vida. Não é sobre a riqueza que eu vou sobreviver, não é sobre os palácios, não é sobre alguma coisa material dessa vida. Você sobrevive, é com Ele, é com Jesus. Se você tiver Jesus, você não precisa de ter arroz, não precisa ter feijão, não precisa ter carne. A graça dEle te sustenta. A graça de Jesus põe o homem de pé. E passa a ser o mais vil pecador. Quando ele abre o coração, entrega a tua vida a Jesus, as coisas mudam. Aleluia. Esse é o Jesus que eu conheço. Porque um dia me faltou o arroz, me faltou o feijão, me faltou tudo. E eu fui para a roça trabalhar no sol quente, para tentar tirar o sustento de casa. E quando eu chego em casa, que eu bato o pé à porta, minha esposa abre. Quando eu vejo uma cesta enorme, alguém levou para mim. Era o cuidado de Deus. Quando nós confiamos nele, faça como Zaqueu, procura a conhecer Jesus de perto, que você vai ver quem ele é. Aleluia. Glória. Zaqueu arruma uma estratégia, sobe em uma árvore. Alguns dizem que era uma figueira brava, cheia de espinho. Tudo que Zaqueu fazia parece que queria tirar o seu foco, mas ele não desiste. Ele sobe na árvore, e quando a multidão está passando, oh glória, eita maravilha, irmãos, é gostoso demais. Quando a multidão está passando, Zaqueu está lá na expectativa de saber quem é Jesus. Será que eu vou identificá-lo no meio dessa multidão? Como é que eu vou fazer para conhecer? Eu quero muito conhecer Jesus. Eu quero ver como é o semblante dele. Quero ver como é o rosto dele. Eu quero ver os olhos dele.
Eu quero ver o seu semblante, deve ser lindo. O seu semblante. Oh, meu Deus do céu. Entende, meus irmãos, a palavra do Senhor nesta noite. Passa a conhecer o semblante de Jesus. É lindo, é perfeito, é maravilhoso. Como o pastor Pedro Nelson pregou nesta noite, uma mulher que tentou conhecer Jesus. Irmão, não vou concluir a mensagem. Ela tocou nele, irmãos, só de tocar. Ela foi curada. Recebeu uma virtude tão grande. Há 12 anos sofrendo, sem esperança, esperando sua morte chegar. Mas quando toca na veste de Jesus, quem quer conhecer Jesus? Quer conhecer Jesus? Eu tenho certeza que eu vou ver Ele face a face. Vou saber como é o rosto dele. Não tem palavras. A multidão está passando. Zaqueu está lá de cima olhando. Será quem é? Será como ele é? De repente, a multidão, Jesus para e olha e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou posar na sua casa. Quem não conhecia Jesus, agora vai ter o prazer de receber, de hospedá-lo. Jesus, Zaqueu agora vai hospedar Jesus. Será que você entendeu essa palavra? Zaqueu agora conhece Jesus, vê o teu rosto, vê a tua face e tira as conclusões de realmente Ele é lindo, Ele é perfeito. Só de ver Jesus eu já estou sentindo algo mudar dentro de mim. Só de ver Jesus agora eu não estou nem aí mais com as coisas do mundo. Zaqueu agora começa a construir dentro dele a casa sobre a rocha. Zaqueu começa a ter uma mudança de pensamento. Só de Jesus falar que é posar na sua casa, Zaqueu muda toda a sua história. A alegria de Zaqueu, ela foi tão grande quando recebe Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Zaqueu recebeu Jesus gostoso, com pensamento bom, com alegria, com satisfação. E quando conversa com Jesus, ele já estava transformado, ele já estava liberto com seus desejos carnais, ele já estava liberto da sua ganância, do seu poder. Aí ele fala para Jesus: Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, se eu tirei de alguém, se eu fiz um pai de família chorar, se eu fiz alguém vender os seus pertences para pagar o imposto,
Se eu tirei, Jesus, por maldade, eu quero, Jesus, devolver a eles. Eu quero, Jesus, devolver a eles. Mas só que, Jesus, eu quero dizer algo mais para o Senhor. Não quero devolver só a quantia que eu tirei. Não. Eu posso. Eu vou devolver 4 vezes mais. Vou na casa de um por um pedir perdão. Se eu magoei, se eu feri, se eu entristeci. Demaia sou ne queima-se. Jesus está falando para mim que é noite de perdão. Jesus está falando ao meu coração que hoje é noite de reconciliar, de começar de novo, fazer certo, começar sobre a rocha esses alicerces. Jesus está me dizendo que é noite de vitória para aqueles que quer fazer como fez Zaqueu. Aleluia. Tem tanta coisa que Jesus colocou no meu coração. O horário passou. Eu queria te falar de mais um que não deu valor à palavra, mas não dá tempo. Mas Paulo estava construindo a sua casa sobre a areia e achou que estava tudo certo. Mas o dia que ele encontrou com Jesus, a vida de Saulo transformou em Paulo e foi mudada. E quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, veja bem, obreiros, como é construir uma casa sobre a rocha. Ter esperança das coisas de cima e não das coisas de baixo. Ele diz ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 4 da segunda carta, Paulo estava preso para ser morto por conta do evangelho. E ele não desistiu, porque ele sabia que a casa que ele tinha construído sobre a rocha não iria o decepcioná-lo. Ele diz: eu estou sendo oferecido em expressão de sacrifício. A minha trajetória de vida na terra acabou, encerrou. Daqui a pouco eu vou ser morto. Mas diz ainda a Timóteo: combati um bom combate, encerrei a minha carreira. Está encerrado, não vou pregar mais. Vou sair da cadeia para ser morto. Mas eu guardei, aleluia, eu guardei a fé. Ramayana sou ne queima-se. Aleluia. Guardei a minha fé. Mas eu confio que o justo juiz, Jesus Cristo, há de me entregar a minha coroa. Naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que a confiar nele. E hoje é noite de perdão. Não sei como que você começou a construir essa casa. Foi na areia. Dá tempo, convido a igreja para ficar de pé. Não sei como que você começou a construir esta casa.
Quem sabe você começou um projeto lindo, maravilhoso, perfeito aos olhos, no pensamento de que tudo isso daria certo. E as coisas foram acontecendo. Eita Deus, meu Jesus. E aqueles projetos tão lindos, tão perfeito, tão maravilhoso, começaram a dar errado. O vento começou a bater, a chuva começou a cair, os alicerces que estavam sobre a areia, veio a enxurrada, lavou, meu Jesus. E você está tomado de preocupação, tristeza e dor, e não sabe como fazer. Jesus está na casa e está dizendo: começa de novo. Começa de novo. Começa de novo. Eu vou te ensinar. Quem quer começar de novo? Levanta do teu lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu pensei que estava tudo certo, mas não estava. Jesus está te ensinando. É sobre a rocha, é sobre Ele. Venha, vamos começar de novo. Não fica preocupado. Pode ter certeza que vai dar certo. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite? Levanta e venha. Eu sei que Jesus falou com você. Eu quero orar por você. Venha depressa. Jesus tem uma bênção de vitória para a tua vida. Até mesmo você que é crente, que deu uma vacilada, achou que estava tudo certo, e o negócio deu errado, caiu a casa. Venha cá à frente. Venha depressa. Eu não estou enganado. Você que achou que aqui está um jovem, não sei se está reconciliando, não sei se está fazendo conserto, mas foi corajoso, veio. E você? Até quando vai ficar nessa teimosia? Eu vou começar a falar. Eu sei que eu tenho que terminar. O horário já foi. Para de ser teimoso. Eu temei muito tempo. A minha casa caiu. Eu mergulhei em profunda tristeza. Mas deu tempo de eu consertar. Cadê você? Tem mais? Tem. Pastor, aguenta só um pouquinho. Aleluia. Tem alguém que precisa de reconciliar hoje. Não volto para casa sem falar isso. O problema é seu. Venha. Quebra essa barreira. A casa foi construída sobre areia. Você começou. Estava tudo bonito, estava perfeito, estava correto. Mas não deu certo. Agora Jesus vai começar por você. Sai do teu lugar de pressa. Venha reconciliar hoje. Venha. Jesus tem um projeto lindo. Oh meu Deus, se eu pudesse, eu ia te buscar pela mão. E fosse só mais um minuto. Saia do teu lugar e venha. Jesus hoje está abrindo oportunidade para você reconciliar. Amanhã pode ser tarde. E não vai dizer que Jesus não te avisou. Meu Deus do céu. Já vou orar. Senhor Deus e Pai, te dou graça e louvor nesta hora. Rianda, canta lá, passou, menece. Pai, eu não tinha projeto de pregar hoje, muito menos esta palavra.
mas o Senhor que é dono de tudo, o Senhor que vê todas as coisas, o Senhor que sabe. Pai, ainda dá tempo. Esse homem, essa mulher está tocado pelo teu Espírito, mas não tem força, como eu naquele dia, Pai, naquele culto. Mas eu oro, Pai, agora, que essas correntes caiam por terra,